Na aula anterior, nós paramos falando das crises internacionais e como, na aula anterior, nós paramos falando das crises internacionais e como elas contribuíram para a eclosão da guerra. Paramos falando exatamente do assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Fernando, conhecido como o atentado de Sarajevo. O Francisco Fernando, ele foi assassinado no dia 28 de junho de 1914 por extremistas sérvios, um grupo terrorista da Sérvia chamado Mão Negra. Esse grupo terrorista foi contratado pelo governo sérvio e este grupo terrorista extremista, ele acaba dando cabo da vida do diplomata e do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Após o atentado de Sarajevo, o mundo ficou assustado. A pergunta que se fazia no mundo inteiro era: quais são as atitudes que a Áustria tomará em consequência do atentado de Sarajevo? O que foi que a Áustria fez após o atentado de Sarajevo? Após o atentado de Sarajevo, a pergunta que era feita por todas as grandes potências internacionais era: e agora? Repare só o que é que vai acontecer. Após o atentado de Sarajevo, o Império Austro-Húngaro elaborou um documento e deu à Sérvia o prazo de 1 mês para cumpri-la. O Império Austro-Húngaro elaborou um documento e deu à Sérvia o prazo de 1 mês para cumpri-lo após a data do atentado. Então, a Sérvia teria exatos 1 mês para cumprir o ultimátum após a data do atentado. Bom, na verdade, quando o Império Austro-Húngaro elaborou o ultimátum com várias cláusulas que a gente não precisa saber, não é? O que nós precisamos saber é que o ultimátum elaborado pelo Império Austro-Húngaro, ele não era difícil de ser cumprido. Ele era impossível de ser cumprido. Porque havia cláusulas no ultimátum que, se a Sérvia cumprisse-as, a Sérvia deixaria de existir. Por exemplo, no ultimátum constava que a Sérvia tinha que dar 70% do seu território ao Império Austro-Húngaro. Se a Sérvia desse 70% do seu território ao Império Austro-Húngaro, a Sérvia ia desaparecer. A Sérvia ia deixar de existir. Então, fora indenizações, multas e uma série de outras cláusulas não difíceis e sim impossíveis de serem cumpridas. Ora, se as cláusulas eram impossíveis de serem cumpridas, por que o Império Austro-Húngaro elabora esse ultimato e, sobretudo, por que o Império Austro-Húngaro dá à Sérvia o prazo de 1 mês para cumpri-lo? A grande questão é a seguinte: quem foi que lhe disse que o Império Austro-Húngaro deu
o prazo de um mês à Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro elaborou o documento, o ultimato, dando prazo de um mês, esse prazo de um mês foi um aviso para as outras nações. Preparem-se. Preparem-se, porque daqui a um mês a giripoca vai piar. Entendeu? Então, foi uma espécie de aviso precípio. Daqui a um mês, o pau vai comer. Gente, um mês, exatos um mês depois do atentado, no dia, exatos um mês depois do atentado, no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia. Em 28 de junho de 1914, o Império Austro-Húngaro ele atacou a Sérvia. Quando o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia, a partir daqui, o que é necessário? Nada. A partir desse momento, é necessário apenas esperar o que na história nós chamamos de efeito dominó. Não precisa nada, apenas esperar o chamado efeito dominó. O grande aliado da Sérvia era a Rússia. E olhe o que aconteceu. No dia 30 de julho, no dia 30 de julho de 1914, estamos no ano de 1914, a Rússia ataca o Império Austro-Húngaro. Isso no dia 30 de julho. Ok, veja que doideira esse negócio. No dia 1º de agosto, a França ataca a Alemanha. Olhe que a Alemanha não estava fazendo nada e recebeu a galinha pulando. Para vocês terem ideia, como o clima de ódio era muito grande. É o revanchismo francês. É o sentimento de ódio, é o sentimento de revanche que estava retroalimentando a França com relação à Alemanha. Aí, meu irmão, ninguém tem sangue de barata. Na madrugada de 3 para 4 de agosto de 1914, na madrugada de 3 para 4 de agosto de 1914, a Alemanha atacou ao mesmo tempo Rússia e França. Estava começando a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela ataca ao mesmo tempo Rússia e França porque a Alemanha, geopoliticamente, estava cercada. Se a gente pega a geopolítica da guerra, a Alemanha está na Europa Central. A Alemanha está na Europa Central. A leste da Alemanha encontra-se a Rússia. A oeste da Alemanha encontra-se a França. Então, a Alemanha ataca, ao mesmo tempo, Rússia e França. Estava começando a Primeira Guerra Mundial. Ora, se nós formos relembrar aqui o sistema de alianças,
Tríplice Entente: França, Rússia e Inglaterra. Então, está faltando entrar na guerra pela Tríplice Entente a Inglaterra. A Inglaterra não entrou na guerra logo de início, alegando que quem provocou a guerra foi a Rússia, porque a Rússia atacou a Áustria. Mas aí é aquela história. A Rússia atacou a Áustria porque uma aliada da Rússia, a Sérvia, foi atacada. Pela Tríplice Aliança, faltava entrar na guerra a Itália. Porque a Tríplice Aliança era formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Todos estão na guerra, menos Itália. Então, do sistema de alianças, nesse primeiro momento, estavam de fora Inglaterra e Itália. Então, vamos lá. Se a gente pega a geopolítica, veja só, nesse exato momento, quem está na guerra. Está na guerra a Alemanha, está na guerra a Rússia, e está na guerra a aliada da Rússia, Sérvia, e está na guerra o Império Austro-Húngaro, e está na guerra a França. Olhem como a Alemanha teve que abrir duas frentes de combate. Olhe como a Alemanha teve que abrir duas frentes de combate porque ela estava cercada pela Rússia e pela França. E estão de fora da guerra, por enquanto, estão de fora da guerra a Inglaterra e está de fora da guerra também a Itália. Correto? Então, este é o cenário logo que a guerra começou. Da Tríplice Entente, faltava entrar na guerra a Inglaterra. A Inglaterra entrou na guerra em agosto de 1914. A Inglaterra entrou na guerra em agosto de 1914 porque ela foi bombardeada pela Alemanha. Repare o que a Alemanha fez. A Alemanha, ela atacou a Holanda, a Alemanha atacou a Bélgica e depois a Alemanha bombardeou a Inglaterra em agosto de 1914. Correto? Então, a Inglaterra entra na guerra em agosto de 1914 e a Inglaterra entra na guerra contra quem? Contra a Alemanha. Lembre-se, a Inglaterra fazia parte da Tríplice Entente. E em maio de 1915, a Itália entra na guerra contra a Alemanha. A Itália traiu a Alemanha. Por que a Itália traiu a Alemanha? Veja só, a Itália traiu a Alemanha depois de uma oferta feita pela Tríplice Entente ou aliados, depois de uma oferta feita
pela Tríplice Entente ou aliados. A oferta consistiu no seguinte: caso a Itália caísse a Alemanha, os aliados concederiam à Itália a ilha da Sicília e a ilha da Córcega. Veja só, as ilhas da Sicília e da Córcega, a ilha da Sicília e da Córcega pertenciam à França. E essas ilhas, elas eram cobiçadas há muito tempo pela Itália. Então, os aliados fizeram uma proposta. Se a Itália trair a Alemanha, se a Itália entrasse na guerra do lado deles, os aliados concederiam à Itália as ilhas da Sicília e da Córcega, correto? E a Itália aceitou, de modo que a Itália entra na guerra em maio de 1915 contra a Alemanha. Moral da história: a Primeira Guerra Mundial era uma guerra de todos contra a Alemanha. Você veja o ódio a que ponto chegou. O ódio da Alemanha a que ponto chegou. Quando a Itália abandona a Tríplice Aliança, o Império Otomano entra na guerra. O Império Otomano entra na guerra do lado da Alemanha. O Império Otomano entra na guerra do lado da Alemanha. Então, o Império Otomano ele vai recompor a Tríplice Aliança. É muito importante que saibamos que, quando a Itália sai da guerra, o Império Otomano entra na guerra do lado da Alemanha. Porque o Império Otomano dominava territórios da África, o Império Otomano dominava territórios do Oriente Médio, e, sabendo disso, que o Império Otomano entra na guerra do lado da Alemanha, a gente quebra com aquela ideia de que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra europeia. A gente quebra completamente com a ideia de que a Primeira Grande Guerra foi uma guerra típica da Europa. Então, em 1915, a guerra está ganhando uma amplitude ainda maior. Em 1915, a guerra está se intensificando. A guerra está ganhando uma amplitude ainda maior.
Em 1915, a guerra ganha uma amplitude muito maior. Agora veja só, no ano de 1917, a guerra chega no que nós, historiadores, chamamos de ano crítico. O que é o ano crítico? O ano crítico é o ano decisivo da guerra, né? Toda guerra chega no ano crítico. É aquele ano que a guerra tem que se definir para um lado, para o outro ou para nenhum dos dois. Correto? Porque quando a guerra chega no seu momento crítico, ela chega no momento crítico porque a população está absolutamente exaurida de guerra. E olha, quando a guerra chega no ano crítico, é impressionante o poder de fogo que Bismarck construiu. A Alemanha estava vencendo a guerra, lutando praticamente sozinha. A Alemanha estava vencendo a Primeira Guerra Mundial, lutando praticamente sozinha. Para melhorar ainda mais a situação da Alemanha, veja que maravilha, em outubro de 1917, nós vamos presenciar a saída da Rússia da Primeira Grande Guerra Mundial. Em 1917, triunfa a Revolução Socialista ou Revolução Bolchevique, é a mesma coisa. E o líder do Partido Bolchevique, Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, ele cumpriu a promessa que fez ao povo. Ele retira a Rússia da guerra, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Lenin tira a Rússia da Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Tá? Brest-Litovsk é uma cidade da Rússia, da Bielorrússia. Ele assina esse tratado e tira a Rússia da Guerra Mundial. Se a Alemanha já estava vencendo, a saída da Rússia foi extremamente benéfica para a Alemanha. Porque, gente, a Alemanha estava lutando em duas frentes de combate, no Oriente e no Ocidente. Se a Rússia, que é essa frente, sai da guerra, a Alemanha dedica força total para o Ocidente. Entendamos o seguinte: se a Alemanha já estava vencendo a guerra, dividindo os exércitos em duas frentes de combate, imagine agora que a Alemanha não precisa se preocupar com a frente leste e pode canalizar força total para o Ocidente. Ganhou a guerra. A possibilidade de vitória da Alemanha era total. Rapaz, a Alemanha, o Império Alemão, estava crente que os aliados não iam resistir e se surpreenderam. Porque, com a saída da Rússia da guerra,
os aliados mantiveram a resistência e não só mantiveram a resistência, como os aliados apareceram utilizando armamentos novos, armamentos poderosos. O que está acontecendo? E sem a Rússia, a Alemanha esperava liquidar a fatura o quanto antes. O que estava acontecendo foi o seguinte: quando a Alemanha saiu da Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Brasil começaram a fornecer armamentos e alimentos aos aliados. Os Estados Unidos estavam fornecendo armamentos e alimentos, enquanto que o Brasil estava fornecendo alimentos. Os Estados Unidos e o Brasil estavam mantendo os aliados na guerra. Por isso que, mesmo com a saída da Rússia, os aliados continuavam resistindo. A Alemanha utiliza a espionagem e descobre que os Estados Unidos e o Brasil estavam suprindo os aliados e garantindo a manutenção deles na Guerra Mundial. A espionagem alemã descobre e faz uma ameaça aos Estados Unidos e ao Brasil. Parem, ou vocês cortam o fornecimento para os aliados, porque nós alemães queremos vencer a guerra, ou a Alemanha vai afundar os navios norte-americanos e brasileiros que estão fornecendo esses alimentos para os aliados. Então a Alemanha ameaçou porque ela queria ganhar a guerra. Ou vocês param de fornecer, de garantir a manutenção dos aliados na guerra, ou nós vamos bombardear navios norte-americanos e brasileiros, cortando esse fornecimento. A ameaça da Alemanha entrou por um ouvido, saiu por outro. Resultado: em novembro de 1917, a Alemanha usou os seus submarinos e bombardeou navios norte-americanos e brasileiros. Nada de teoria de conspiração. Quem afundou os navios norte-americanos e brasileiros foram os alemães. Os Estados Unidos usaram o afundamento desses navios como pretexto para entrar na Guerra Mundial. Os Estados Unidos entraram na Guerra Mundial junto com o Brasil em 1917. Reitero que o bombardeio dos navios foi um pretexto. O verdadeiro interesse da entrada dos Estados Unidos e até do Brasil foi econômico. Porque quando a Rússia sai da guerra, a chance da Alemanha vencer o conflito era gigantesca. A chance da Alemanha vencer o conflito era exorbitante. E durante a Guerra Mundial inteira, os Estados Unidos
utilizaram-se da guerra para encher os cofres de dinheiro. Eles investiram na guerra, forneceram armas, alimentos. Os aliados estavam devendo aos Estados Unidos 50 milhões de dólares. É uma cifra que parece pequena, mas na época o dólar era infinitamente mais valorizado do que hoje, porque o dólar não era moeda internacional. Então, 50 milhões de dólares era uma cifra exorbitante. E os aliados deviam ao Brasil 10 milhões. Se os aliados perdessem a guerra, os Estados Unidos iam tomar um birro, porque a Alemanha não ia pagar a dívida dos outros. Aí, os empresários norte-americanos começam a pressionar o presidente norte-americano, na época, Wilson. O presidente Wilson começa a ser fortemente pressionado pelos empresários, porque se os Estados Unidos não entram na guerra, todos os investimentos que eles fizeram estariam perdidos. Os empresários vão pressionar e eles usaram o naufrágio desses navios para, entrar na Guerra Mundial, pretexto. O verdadeiro interesse dos Estados Unidos e do Brasil é econômico. O próprio Brasil pressiona o governo americano para os Estados Unidos entrarem na guerra. Que o Brasil queria garantir o dele pelos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil, a gente falou, o Brasil entrou na guerra, a gente falou, por conta dos bombardeios dos navios, mas foi a única nação da América Latina a entrar na Primeira Guerra Mundial. Tá? A única nação da América Latina a participar da Primeira Guerra foi o Brasil. Se a saída da Rússia foi ótima para a Alemanha, a entrada dos Estados Unidos foi péssima. A do Brasil nem se fala. Imagina os capoeiristas dando rabo de arraia na guerra. Deve ter sido um espetáculo. Aí, resultado. A Alemanha não resistiu. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha vai assinar a rendição incondicional. Rendição incondicional. Ou seja, a Alemanha está dizendo que qualquer que seja a imposição dos aliados, ela vai aceitar. No dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha assina a rendição incondicional, pondo fim à Primeira Grande Guerra Mundial. Até então, o mais sangrento conflito da história da humanidade. Quando a Guerra Mundial terminou, os vencedores puniram os derrotados com tratados que eram chamados de tratados de paz, mas deveriam ser chamados de paz dos vencedores. Porque esses tratados, eles vão destruir os derrotados. Eles vão aniquilar os derrotados, e esses tratados de paz acabam despertando nas nações derrotadas o sentimento de revanche. E esse sentimento de revanche abriu caminho
para a ascensão dos regimes totalitários. Paradoxos da história. Os tratados de paz do pós-Primeira Guerra acabaram sendo causa da Segunda Guerra, porque eles criaram um sentimento de ódio, um sentimento de revanche nas nações derrotadas que foram obrigadas a se sujeitar a cláusulas extremamente punitivas. O mais importante deles é o de Versalhes, que foi o tratado imposto à Alemanha. Aqui nós temos algumas cláusulas do Tratado de Versalhes, não precisa vocês decorarem. Pagamento de uma indenização de 35 bilhões de dólares para cada potência vencedora. Não paga. Potência, antes que você esteja se perguntando, o Brasil, mania de grandeza tem limite. Potência. Não tem como pagar. Gente, os Estados Unidos entraram na guerra por conta de uma dívida de 50 milhões. Como é que a Alemanha, destruída, aniquilada pela guerra, vai pagar uma dívida dessa? Devolução da Alsácia-Lorena à França. A Alemanha perde todas as colônias. A Alemanha perde toda a sua marinha de guerra, artilharia. O exército da Alemanha só poderia ter 100 mil soldados e o território alemão foi completamente fragmentado para a criação do cordão sanitário. O cordão sanitário eram novas nações que foram criadas para isolar a União Soviética. Porque a Rússia, depois da Revolução, se transforma em União Soviética. Primeiro, as potências capitalistas tentam reverter a Revolução Soviética. Como elas não conseguiram, elas fragmentaram o território alemão, criaram nações artificiais, eles adoram fazer isso, né? E essas nações artificiais são conhecidas como cordão sanitário. O nome é pejorativo de propósito. Cordão sanitário, como se do lado soviético só existisse esterco, excremento, cocô. Então, observem como a Alemanha ela foi completa e totalmente destruída pelo Tratado de Versalhes. Hitler usou o Tratado de Versalhes para se soerguer. Veja, de cada 10 palavras de Hitler, 12 eram sobre o Tratado de Versalhes. Ele não se conformava e ele puxou todo o sentimento nacionalista alemão contra esse tratado famigerado. Vejam o que o Tratado de Versalhes fez com a Alemanha. Esses países, vocês podem ver aqui nessa legenda, ó, novos países. Os países em amarelo são os países do cordão sanitário. Finlândia, tá? Os países em amarelo são os países do cordão sanitário. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Esses países foram criados da fragmentação do Império Alemão. E você está vendo essa parte aqui em rosa separada do restante da Alemanha. Tá vendo? Aqui, ó.
é a Prússia. Esta fenda é conhecida como corredor polonês. Ó. Esta fenda aqui é conhecida como corredor polonês. Eles separaram essa área da de cá. Essa área aqui é a Prússia Oriental e era a área que fabricava armamentos. A área que fabricava armamentos. Então, isolando essa área do restante da Alemanha, eles queriam ter um controle maior sobre a produção de armamentos da Alemanha. Veja como eles esfacelaram a Alemanha inteira, criando o sentimento revanchista, sentimento este que retroalimentou a ascensão do nazismo hitlerista. O Império Austro-Húngaro foi punido com o Tratado de Saint-Germain. O Império Austro-Húngaro foi punido com o Tratado de Saint-Germain. Basta vocês saberem duas cláusulas. Fragmentação total do Império Austro-Húngaro para a criação do cordão sanitário e pagamento de uma indenização de 10 bilhões para cada potência vencedora. Tá? Então, o Império Austro-Húngaro, ele teve todo o seu território fragmentado para a criação do cordão sanitário. E a gente já sabe que é um cordão de isolamento da União Soviética. Além de uma multa de 10 bilhões pagas pela Áustria. Procure neste mapa do pós-guerra, olha só a legenda, Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Procurem o Império Austro-Húngaro. Vocês não vão achar, porque o Império Austro-Húngaro virou a Áustria, virou a Hungria, Tchecoslováquia, a Romênia aumentou de tamanho, a Iugoslávia vai nascer, porque a Sérvia venceu a guerra. A Sérvia é aliada da Rússia, da França, da Itália, bem como a Itália venceu a guerra. Correto? Então, o termo a Iugoslávia foi criada, tá? A Iugoslávia foi criada para concretizar o projeto nacionalista da grande, foi criado para concretizar o projeto nacionalista da grande Sérvia. Então, o que é que significa Iugoslávia? País dos eslavos. Essa Iugoslávia, bem como a Tchecoslováquia, se fragmentam na década de 90 como consequência da crise do socialismo. Entendeu? Então, o Tratado de Saint-Germain, ele também cria, dentro da Áustria, o sentimento de revanche e a ascensão do nazismo. Não podemos nos esquecer que o Hitler era austríaco. Não podemos nos esquecer que o Hitler, ele era austríaco. E, por último, mas não menos importante, nós tivemos o Tratado de Sykes-Picot, que foi o tratado imposto ao Império Otomano. Porque lembre-se, quando a Itália sai da guerra,
o Império Otomano entra no lugar dela. Então, foi um tratado imposto ao Império Otomano. A gente já falou disso, né? Logo no início das aulas do Oriente Médio, é bom dar uma revisada, tá? É bom dar uma revisada. Então, fragmentação total do Império Otomano, porque havia um grande interesse petrolífero na área e, como consequência, o surgimento do Oriente Médio. Meninos, então, essas foram as deliberações tomadas pelas potências vencedoras e chamadas por elas de tratados de paz, não é? Como eu digo e repito, melhor seria chamá-los de paz dos vencedores, porque esses tratados tiveram um caráter punitivo e retroalimentaram a ascensão dos regimes nacionalistas totalitários no continente europeu. Paradoxalmente, os tratados de paz do pós-Primeira Guerra acabaram se tornando causa da Segunda Grande Guerra Mundial.